Meu querido telespectador, é com muita alegria que voltamos à sua presença nesta manhã para falar mais uma vez de nossa fé. Eu falei no primeiro dia sobre a fé constituída. No segundo dia eu falei sobre a fé engajada. Hoje eu quero falar sobre a fé escandalizada. Será que existe essa fé? Existe sim. Nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 31, nós lemos assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. É interessante notar que, às vezes, o homem se sente enfraquecido, o homem se sente abatido, dolorido no seu viver cristão. Então a sua fé pode ser enfraquecida. Por exemplo, nós temos no Novo Testamento um caso muito peculiar. Jesus Cristo pregou sobre o sermão, pregou um sermão lindo sobre o pão da vida. E foi interpretado esse sermão de maneira literal, como ainda há hoje há muitas pessoas que entendem assim. Mas Jesus Cristo foi dizer que as palavras que eu vos disse são espírito e vida, no mesmo capítulo. Portanto, é interessante notar que os discípulos disseram assim: duro é esse discurso, quem o pode suportar? E muitos daqueles discípulos desistiram de seguir a Jesus. E Jesus Cristo, voltando-se para Pedro, vai dizer assim, e para os apóstolos vai dizer assim: quereis vós também retirar-vos? E Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos sido conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas antes, vários discípulos desistiram. Abandonar a pessoa de Jesus Cristo é a fé escandalizada. Eles, portanto, desistiram de seguir a Jesus porque interpretaram mal as palavras do próprio Cristo. Eles interpretaram de maneira literal e disseram assim: duro é esse discurso, quem o pode suportar? É interessante notar que no Evangelho de Mateus, Cristo vai dizer assim: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Pedro, porém, respondeu: Mestre, ainda que todos se escandalizem em ti, eu jamais me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas nós conhecemos a história de Pedro, a sua história triste, dolorosa, como ele negou a pessoa de Jesus Cristo. Ele seguia a Cristo já de longe. Quem segue a Cristo de longe está tentado a resistir à pessoa de Jesus Cristo, a negá-lo, a escandalizar-se no próprio Cristo. Foi isso que aconteceu com Pedro. Mas Pedro, ao olhar de Jesus, quando Cristo olhou, quando Cristo fitou, ele se lembrou das palavras de Jesus Cristo e saiu e chorou amargamente. Isto é, ele se arrependeu dos seus pecados, arrependeu-se dos seus erros, arrependeu-se do seu escândalo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que precisamos ter muito cuidado em nossa vida cristã, em nossa vida espiritual. Pedro era um homem
como nós somos também. E ele foi negar a pessoa de Jesus Cristo. Antes o galo cante, 3 vezes me negarás. E 3 vezes ele negou a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De tal maneira que o fez diante até de empregadas, de pessoas simples, de pessoas sem muita projeção social. Mas alguém disse assim, o teu sotaque, a tua fala te denuncia de que tu estiveste com este Jesus Cristo, poderoso e grandioso e sublime. Mas a fé pode ser escandalizada também em Tomé. Tomé é um exemplo clássico deste escândalo. Nós lemos assim, meus irmãos, que Tomé, ele disse o seguinte: se eu não vir os sinais, se eu não meter o meu dedo, meter a minha mão, eu não crerei. Era a fé escandalizada. Pois bem, Jesus Cristo se lhe apareceu e disse, vem Tomé, prova e testa. Nós sabemos que Tomé não testou, não precisou provar, porque ele vai dizer assim, Senhor meu e Deus meu. Olha, meus irmãos, era a fé escandalizada. Se eu não vi, e Cristo vai dizer assim, bem-aventurados que não viram e creram. Nós pertencemos a esta bem-aventurança. Nós não vimos, mas nós cremos no Cristo que ressuscitou, no Cristo que ressurgiu da morte. Como Paulo também creu. Ele disse, se Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Permanecemos nos nossos pecados e somos falsas testemunhas. Portanto, Cristo ressuscitou. E nós pertencemos a esta nova geração de bem-aventurados, aqueles que não viram, mas creram. Nós cremos no Cristo que ressuscitou. E agora vamos ter a nossa palavra de oração. Senhor Deus, tem compaixão de nós. Livra-nos de uma fé escandalizada. E permite, ó Pai, que estejamos sempre firmes em nossa fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja louvado em nosso viver, que jamais tropecemos em Jesus, mas que Ele seja o nosso eterno Salvador. Amém.